Imagine um homem subindo em um púlpito improvisado ao ar livre. Não há teto, não há paredes, apenas o céu aberto e milhares de pessoas esperando. Ele abre a boca para pregar, e antes mesmo de terminar a primeira frase, as lágrimas começam a descer pelo seu rosto. Ele chora enquanto fala de Jesus. Chora enquanto clama por arrependimento. Chora enquanto suplica às almas que se entreguem a Cristo. E algo inexplicável acontece. As pessoas começam a chorar também. Primeiro uma, depois 10, depois centenas, depois milhares. Um avivamento nasce ali, não porque a pregação era perfeita, mas porque era unrida. Não porque as palavras eram eloquentes, mas porque saíam de um coração completamente quebrantado diante de Deus. Esta é a história de George Whitefield, o homem que pregou mais de 18.000 sermões ao longo da vida, que viu dezenas de milhares se renderem a Cristo, e que mudou a história do cristianismo, simplesmente porque não conseguia pregar sem chorar. George Whitefield nasceu em 1714, em Gloucester, Inglaterra. Seu pai morreu quando ele era apenas uma criança, e sua mãe lutava para sustentar a família administrando uma estalagem. Desde jovem, George mostrava talento para a atuação e o teatro. Ele adorava dramatizar, imitar vozes, capturar a atenção das pessoas. Mas por dentro, havia um vazio profundo. Ele frequentava a igreja por obrigação, não por devoção. Conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus. Aos 17 anos, entrou para a Universidade de Oxford, trabalhando como servo de estudantes ricos para pagar seus estudos. Foi ali que tudo mudou. Ele conheceu os irmãos Wesley, John e Charles, que lideravam um grupo de estudantes chamado de Clube Santo. Eles oravam juntos, jejuavam regularmente, estudavam as escrituras com profundidade e visitavam prisioneiros. George começou a frequentar as reuniões, e pela primeira vez na vida, ele entendeu que cristianismo não era apenas religião, era relacionamento. Mas entender isso intelectualmente não era suficiente. George começou a se sentir miserável. Ele via nos Wesley uma paz, uma certeza, uma intimidade com Deus que ele não tinha. Ele tentou de tudo para alcançar essa paz. Jejuou até quase morrer de fome. Orou durante horas seguidas. Negou a si mesmo confortos básicos. Dormia no chão frio. Usava roupas rasgadas. Tudo para tentar conquistar a aprovação de Deus. Mas quanto mais ele se esforçava, mais distante de Deus se sentia. Ele entrou em profunda depressão. Passou semanas acamado, sentindo que estava perdido, que Deus nunca o aceitaria, que seus pecados eram grandes demais. E foi exatamente nesse ponto de completa derrota que Deus agiu. Um dia, enquanto lia um livro chamado A Vida de Deus na Alma do Homem, algo se acendeu dentro dele. O livro explicava que salvação não vinha por esforço humano, mas pela graça divina. Não era o que você fazia por Deus, mas o que Cristo já havia feito por você. George caiu de joelhos e clamou: Senhor, eu tentei de tudo. Jejuei, orei, me neguei, mas não consigo me salvar. Se tu não me salvares, eu tô perdido para sempre. Aceita-me não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz. E naquele instante, a paz de Deus inundou seu coração como um rio. Ele sentiu o peso do pecado sendo tirado de seus ombros. Sentiu o amor de Deus envolvendo sua alma. Ele não estava mais tentando alcançar Deus. Deus o havia alcançado. George chorou durante horas, não de desespero, mas de gratidão. Ele foi salvo, nascido de novo, transformado, e ele nunca mais seria o mesmo. A partir daquele dia, George não conseguia parar de falar de Jesus. Ele começou a pregar ainda como estudante. Sua primeira pregação foi em uma pequena igreja em Gloucester. E algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. Pessoas começaram a chorar, a se arrepender, a clamar por misericórdia. 15 pessoas tiveram colapsos emocionais durante o sermão. Tamanha era a convicção de pecado que veio sobre elas. Os líderes religiosos ficaram chocados. Alguns o acusaram de fanático. Outros disseram que ele estava causando histeria, mas George sabia, aquilo não era dele, era de Deus. Ele foi ordenado ministro anglicano aos 21 anos, o mais jovem da Inglaterra, e foi aí que seu ministério explodiu de forma sobrenatural. George não pregava como os outros pregadores de sua época. Enquanto a maioria lia sermões frios e teológicos de forma monótona, George pregava com paixão ardente. Ele usava toda a sua habilidade teatral, não para se exibir, mas para glorificar a Cristo. El gesticulava, levantava a voz, sussurrava, dramatizava cenas bíblicas. Mas o que mais marcava era que ele chorava. Ele chorava ao falar do amor de Deus. Chorava ao descrever o sofrimento de Cristo na cruz. Chorava ao suplicar que as pessoas se arrependessem, enquanto ainda havia tempo. E essas lágrimas não eram encenação, eram reais, profundas, nascidas de um coração que amava intensamente a Deus e que se desesperava pelas almas perdidas. Benjamin Franklin, que era cético e não era cristão, foi ouvir Whitefield pregar,
e ficou tão impactado que esvaziou sua carteira inteira na oferta. Ele disse: "Eu fui determinado a não dar nada, mas aquele homem me convenceu com suas lágrimas." As igrejas começaram a fechar as portas para Whitefield. Muitos líderes religiosos o rejeitavam, dizendo que ele era emocional demais, dramático demais, intenso demais. Mas isso não parou George. Se as igrejas não o queriam, ele pregaria ao ar livre. E foi exatamente isso que ele fez. George começou a pregar em campos abertos, em minas de carvão, em praças públicas. E as multidões vinham, primeiro centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares. Em uma única pregação, 20.000 pessoas se reuniram para ouvi-lo. Não havia microfones, mas sua voz treinada alcançava todos. Ele pregava por horas, e as pessoas não saíam. Elas ficavam ali, hipnotizadas, não pelo homem, mas pelo poder de Deus que operava através dele. Avivamentos eclodiram por onde ele passava. Na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, nas colônias americanas. George atravessou o Atlântico 7 vezes para pregar na América, onde foi um dos principais instrumentos do grande avivamento que transformou aquele continente. Whitefield pregava sobre o inferno com tanta intensidade que as pessoas sentiam o calor das chamas. Ele pregava sobre a cruz com tanto amor que os corações mais duros se quebravam. Uma vez, enquanto pregava sobre a parábola do filho pródigo, ele descreveu o pai correndo ao encontro do filho com tanta emoção que milhares de pessoas começaram a soluçar. Ele parou de pregar e ficou ali, chorando junto com o povo, enquanto o Espírito Santo operava livremente. George sempre citava João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dizia: você entende isso? Deus não apenas tolerou o mundo, ele amou o mundo. Ele não enviou um anjo, ele enviou o seu próprio Filho, e ele fez isso por você. Mas a vida de George não foi fácil. Ele foi perseguido, apedrejado, ameaçado de morte. Enfrentou doenças constantes por causa das viagens exaustivas. Pregou mesmo doente, mesmo febril, mesmo sem forças. Ele disse uma vez: prefiro me consumir pregando Cristo do que enferrujar por não fazer nada. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pregou até não poder mais. Em 1770, aos 55 anos, George estava pregando em Newburyport, Massachusetts. Ele estava extremamente doente, mas insistiu em pregar. Subiu as escadas até seu quarto naquela noite, segurando uma vela. Amigos perguntaram se ele estava bem. Ele sorriu e disse: vou continuar até que essa vela se apague. E então, a vela se apagou, e George Whitefield caiu morto. Ele literalmente pregou até sua última gota de energia. Milhares de pessoas compareceram ao seu funeral. Homens, mulheres e crianças que haviam sido transformados por seu ministério. O legado de Whitefield é incalculável. Estima-se que ele pregou para mais de 10 milhões de pessoas ao longo da vida, numa época em que não havia internet, rádio ou televisão. Dezenas de milhares se converteram através de suas pregações. Ele inspirou incontáveis pregadores que vieram depois dele. E tudo porque ele entendia algo que muitos hoje esqueceram. Pregação não é sobre performance, é sobre paixão por Deus e amor pelas almas. Whitefield disse uma vez: chore pelas almas, senão elas nunca chorarão pelos seus pecados. Ele entendia que lágrimas de um pregador não são sinal de fraqueza, mas de poder espiritual. São a evidência de um coração quebrantado diante de Deus. Whitefield tinha talento, mas foi só quando ele se rendeu completamente a Cristo que Deus o usou poderosamente. Aprendemos que paixão por almas não é opcional, é essencial. Se você não se importa com os perdidos, algo está errado em sua vida espiritual. Whitefield foi expulso de igrejas, mas Deus abriu campos inteiros para ele pregar. E aprendemos que Deus ainda está procurando pessoas dispostas a se consumir por ele, a chorar pelas almas, a pregar com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Whitefield viveu o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele rogava, ele suplicava, ele chorava, porque ele entendia a urgência do Evangelho, porque ele amava as pessoas com o amor de Cristo. E você? Quando foi a última vez que você chorou por uma alma perdida? Quando foi a última vez que você sentiu o peso da eternidade? Quando foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com lágrimas nos olhos? George Whitefield nos desafia hoje a sair da mornidão espiritual, a sair da zona de conforto, a parar de fingir que estamos bem quando o mundo ao nosso redor está perecendo. Ele precisa de paixão genuína. Ele não precisa de show, ele precisa de santidade. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Deixe um amém nos comentários se você quer ter a mesma paixão por almas que Whitefield tinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que edificam a fé e transformam vidas. Porque Deus ainda está procurando pessoas como George Whitefield.
pessoas que choram, pessoas que se consomem, pessoas que amam. Será que ele pode contar com você?